Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro de Mórmon. Hoje nosso estudo será sobre a segunda Nefi, capítulos 1 e 3. O capítulo 2 será tratado separadamente. Meu nome é Robert Millett, sou membro do Departamento de Escrituras Antigas e fico feliz por estar acompanhado por três pessoas que adoro: Thomas Wimett, Victor Ludlow e Stanley Johnson, todos membros do mesmo Departamento de Escrituras Antigas. Cavalheiros e irmãos, como transição do nosso último debate, para este voltemos ao capítulo 22 para um breve comentário. Tom, nos leve de onde viemos até o último versículo, e então nos guie até o segundo Nefi. O que Nefi acabou de fazer no final de primeiro Nefi foi dar-nos parte de Isaías. Também deu-nos Enoque, Zenos e mostrou-nos quantas pessoas profetizaram do Messias. Agora ele concluirá essa parte e passará especialmente para as palavras de seu pai. Por que você não prossegue e lê o versículo 31? Estamos em primeiro Nefi 22. Não deveis, portanto, supor que eu e meu pai fomos os únicos a testificá-las e ensiná-las. Portanto, se fordes obedientes aos mandamentos e perseverardes até o fim, sereis salvos no último dia, e assim é. Amém. Ótimo resumo, não acham? Guarde os mandamentos e persevere até o fim. Nas palavras de Elder Ballard, temos que guardar os mandamentos até que estejamos seguramente mortos. E então seguimos para o segundo Nefi, o segundo livro de Nefi. E teremos um pouco de história aqui. Mas por volta do capítulo 5, mudamos de história para pura doutrina, não é? Nefi levou a sério, quando foi ordenado pelo Senhor, a ocupar essas placas com coisas sagradas. Anteriormente, quando ele falou a respeito das placas e destas placas, ele disse que continham o ministério e profecias. Então, esses serão nossos focos neste capítulo. Mais do que qualquer outra coisa em segundo Nefi. Neste livro inteiro. Notamos em 2 Nefi 1:4 que Jerusalém tinha sido destruída. Então, em que ano estamos, Victor? Tem que ser depois de 586. Certo, alguma época depois de 586. Mas apesar disso, no versículo 5, ele nos lembra que recebemos uma terra de promissão, uma terra escolhida acima de todas as outras. Uma terra que, segundo o convênio que o Senhor fez comigo, será uma terra para a herança de minha posteridade. Sim, o Senhor concedeu a terra por convênio a mim e a meus filhos para sempre e também a todos que forem tirados de outros países, pela mão do Senhor. Vamos nos lembrar do fato de quando se fala da dispersão de Israel. Na maioria das vezes, Israel foi dispersa por desobediência. Quando rejeitaram o Messias, quando rejeitaram o Evangelho, mas há uma dimensão positiva para a dispersão, que é quando o Senhor move indivíduos ou grupo de pessoas para diferentes partes do mundo, propositadamente, como ele fez com a colônia leíta, para cumprir com o convênio abraâmico, levando a sua influência a todo lugar. E são como fermento em meio aos gentios. Acho que podemos incluir que não apenas a mistura gentil-israelita se dispersou na Europa, ou de quer que estejam, mas sabemos depois que o grupo de Leí veio para cá e os molequitas surgiram. Posteriormente, sabemos dos espanhóis, portugueses e outros, os puritanos. Penso que há uma justificativa aqui, de que ninguém é trazido a esta terra a não ser pela mão do Senhor, mesmo que não sejam nas melhores das circunstâncias, como servos ou escravos. Ainda assim são trazidos a esta terra, onde terão a oportunidade de fazer parte de uma nação maravilhosa, se assim quiserem. E isso é o que ele está destacando nos próximos versículos. De fato, se fôssemos olhar adiante e ir ao capítulo 10, eu acho, que outra promessa temos? O Senhor não está apenas protegendo esta terra, ele diz algo mais. Bom, de que esta terra não terá reis, ou não haverá reis. Não haverá reis nessa terra. Essa é uma promessa muito importante. Podemos sentir que o Senhor não fica entusiasmado com reis iníquos, e que, em geral, ele fica um pouco preocupado com reis, a não ser que o rei seja Cristo. Então, neste capítulo de abertura, Leí está praticamente dando a Deus, porque sabemos que ele nos deixará no capítulo 4. Mas vamos retornar ao capítulo 1, segundo Nefi, no versículo 13.
Stan, você pode começar daí? Ele está tentando falar especialmente. Conseguimos vê-lo implorando aos seus filhos rebeldes. Comece do 13, se puder, e leia até o 15. Certo. Oh, quisera que acordasseis de um profundo sono, sim, do sono do inferno, e sacudisseis as pavorosas correntes que vos prendem, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos ao eterno abismo da miséria e da dor. Despertai e levantai-vos do pó, e ouve as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo poreis na fria e silenciosa sepultura da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais irei pelo caminho de toda a terra, mas eis que o Senhor redimiu minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória, estarei eternamente envolvido pelos braços do seu amor. Vamos falar sobre o conceito despertai por um momento. Como ele implora despertai, despertai, ele fará novamente no versículo 23. Despertai, meus filhos, cingi a armadura da retidão. O que ele está tentando mostrar, Vicky, do seu ponto de vista? Bom, temos algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, ele está chamando nossa atenção, dizendo, isso é importante. Mas ele também usa simbolismos aqui. No versículo 13, ele fala sobre as correntes que prendem os filhos dos homens. No versículo 14, faz alusões ao cativeiro da morte e tudo mais. Mas no versículo 15, o Senhor pode salvar nossas almas. E depois, passando para o versículo 23, onde temos despertai novamente. Como seremos salvos de tudo isso? Cingir a armadura da retidão. As correntes e armaduras são de material pesado. As correntes se restringem. Porém, a armadura te protege, dando-te mobilidade. Se você cruzar a referência com Jacó em 2 Nef 9, versículo 14, ele nos diz que, se você continuar a vestir a armadura da retidão, haverá um dia que poderá trocá-la por mantos de retidão. Muito mais leve. Muito mais confortável, especialmente em um dia de frio, inverno ou algo assim. Mas há vezes que precisamos vestir a armadura da retidão. Então acorde e preste atenção aqui. Essas são coisas absolutamente importantes de serem lembradas. Também penso que ele está tentando retratar uma experiência para eles. De um lado, há o cativeiro, como Vic diz, ser acorrentado, amarrado, mas então ele diz, mas eu experimentarei uma liberdade, sendo amado, envolvido, redimido. E acho que ele quer que eles vejam isso, que pelo que você está passando, a raiva, a frustração na família, compare com o que tenho. Note que no versículo 15 em especial, ele usa verbos no passado. Me redimiu, contemplei a sua glória, estive envolvido. Você não gostaria de estar assim? Despertai, veja o que consegui, veja o que Nef tem, essa alegria que experimentamos. Sabe que eu também acho lindo? É que esta é uma mensagem que o mais fiel e digno indivíduo deve ouvir regularmente, que é... Vocês se lembram anos atrás quando o presidente Kimball disse aos santos, paramos nos lugares mais elevados por tempo suficiente? Isso me preocupa, porque o que isso me diz é que progredimos espiritualmente e nos elevamos a um plano espiritual. E se realmente estivermos em sintonia e tivermos o Espírito, vamos apenas ficar lá até que o Espírito comece a nos cutucar. Mexa-se, suba mais um pouco. Eu acho que é uma doença que nos aflige nesses dias, complexo do século XXI, o que é obviamente um pecado que nos envolve, que são pecados da distração e preocupação, que nos privam de apreciar o tipo de união espiritual que Leí apreciava tão belamente ao ser eternamente envolvido pelos braços do seu amor. Eu estava pensando em uma coisa. Eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito disso, Stan. Na sexta sessão de Doutrina e Convênios, temos uma referência excelente para ser cruzada. Deixe-me ir até lá e lê-la para vocês. Vejam nessa linguagem. Eis que tu és, Oliver. Seção 6, versículo 20. Eu falei contigo por causa dos teus desejos. Portanto, guarda essas palavras no teu coração. Sê fiel e diligente na observância dos mandamentos de Deus.
E aqui está novamente. Envolver-te-ei nos braços do meu amor. Como sabemos, o propósito da expiação é de abraçar. É óbvio que Lehi tinha experimentado isso. Agora, talvez haja uma pequena afirmação espiritual de que o trabalho dele esteja para terminar e que este foi aceito pelo Senhor. De que Deus aceitou a oferta dele. E ele está meio que dando sua última palavra e testemunho, assim como muitos profetas fazem. Mas, com paz, ele sente aquele amor. E mesmo que a reação de alguns de seus filhos não esteja muito positiva, ele sabe que fez a parte dele. Isso é o que eu chamaria de, apesar de um mundo sem esperança em muitos casos, um homem que vive em esperança, esperança em Cristo, Stan. Recordo de um discurso do Elder Nelson em uma conferência onde ele falou a respeito de Kafar e Kafat. E a palavra Kafat, se me lembro corretamente, significa abraço completo. Uma das definições de espiar. Eu acho que todos temos momentos como este em nossas vidas, onde, em épocas diferentes, sabemos que o Senhor está satisfeito e nos sentimos completamente abraçados. E acho que a preocupação dele é: meninos, vocês não estão retribuindo este abraço. Às vezes, acho que temos medo, por alguma razão, de que talvez o Senhor não consiga nos abraçar tão bem quanto o mundo consegue. Então, temos medo de abraçá-lo. Muito bem dito, Vicky. Leia o versículo 21 do 2º Nef 1. E agora, para que minha alma se regozije, convosco e meu coração possa deixar este mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor. Levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens determinados, em um só pensamento e um só coração, unidos em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro. Não é uma frase fascinante? Eles já eram homens, mas o que ele está dizendo? Vamos, meninos, sejam homens agora. Cresçam espiritualmente. Esta é a linguagem que Joseph Smith usa na oração dedicatória do templo de Kirtland, onde ele diz: cresceremos no Espírito Santo. Quando o Mormon quer dizer o quão magnífico Nef e Lehi, os filhos de Elamã, eram, ele começa a crescer no Senhor. Acho que ele ainda define o que ele quis dizer com homens, seguindo exatamente o que você disse. Ele diz: sejam determinados em um só pensamento. Isso é um homem, alguém determinado no Evangelho, e um só coração, unidos. Então ele explica claramente o que espera. Não se trata de masculinidade ou machismo, mas sim unidos no reino. Como Jesus disse, com os olhos fitos na glória de Deus. Eu estava pensando no filósofo dinamarquês Kierkegaard, que disse: pureza de coração é querer uma só coisa. E é óbvio que eles não têm essa união, pois à medida que ele termina o capítulo, ele tem que repreender alguns de seus filhos que são egocêntricos e mal interpretaram o que eles acreditavam ser uma ambição política de seu irmão. Então, ele está os admoestando. Vocês ainda podem se unir e fazer algo, se forem humildes e bons homens. Stan? Me lembro também, e tenho certeza que vocês estavam lá, ou ao menos ouviram, quando o presidente Benson, em uma reunião do sacerdócio, dirigindo-se aos homens, os encorajava a casarem-se no momento certo, no período correto, e ele usou esses versículos. É realmente um chamado a ser homens de Cristo. É realmente um chamado. Lembro de um hino, levantai-vos, homens de Deus. E a próxima linha até faz arrepiar. Chega de coisas pequenas. Coloque coisas de criança de lado. Cresça. Como Paulo diria aos Coríntios, é hora de crescer. Vamos dar uma volta ao capítulo 3. Um pouco do contexto nesse aqui. Parece que o que temos aqui é Lehi falando ao seu filho Joseph, o mais novo. O que ele faz? Ele recita. Ele recita, se me permitem, uma ampla profecia, que conhecemos como tradução de Joseph de Gênesis 50, as profecias de Joseph de antigamente.
Porém, ele parte de citações daquela profecia e as dá diretamente ao seu filho Joseph. Vou citar seu homônimo para você. Vou lhes contar o que o seu homônimo ensinou. Dessa forma, se torna um capítulo muito, muito importante. Também gostaria que tivéssemos em mente o que sempre fico a pensar. O que será que Joseph Smith sentiu à medida que traduzia este capítulo? Oh, eu sempre fico a pensar nesta mesma coisa, sim. Especialmente no versículo 15, onde ele vê seu próprio nome aparecer. Sim, o nome do seu pai. Bom, vamos começar. Se pudermos com o versículo 6, 7 e 8. Tom, leia para nós. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: O Senhor, meu Deus, levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Não vamos prosseguir até que entendamos. Vamos compreender este ponto juntos. O que estamos falando quando dizemos um vidente? Literalmente significa aquele que vê, mas é um sinônimo de profeta. Aquele que vê do começo ao fim, e está implícito que eles não somente veem, como ajudam para que aconteça. Acho que no final de Mosias, não é? No capítulo 8, onde temos um rei clamando a Amon. Nossa, um vidente é maior do que um profeta? E Amon diz que um vidente é um profeta e também um revelador. Eu estava pensando em outra definição. No 6º capítulo de Moisés, onde Enoque deve efetuar uma tarefa diferente, unge os olhos com barro. Lave agora. Então é dito que Enoque viu espíritos que Deus havia criado, e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. Nós apoiamos 15 homens como profetas, videntes e reveladores. E um dos grandes dons que possuem, certa vez Elder Aaron disse a um grupo que profetas têm um terrível senso de tempo. Sempre desejam falar coisas antes que elas aconteçam. Eu sempre penso, ótimo. Agradeço aos céus que eles podem ver depois da curva, adiante na estrada e nos dizer o que está por vir. Eles apenas adoram o que disse. Eles veem coisas que nós não vemos. Quem poderia antecipar os ataques à família no início dos anos 60? E o que temos sofrido por 20 anos, quando a noite familiar foi recomendada? Mais uma vez. Querem que eu dê uma demonstração disso? Meu aconselhador de dissertação na Universidade de Brandeis tinha licença anual múltipla, milhões de dólares, para estudar a comunidade judaica americana, cujo tamanho é o mesmo do que a comunidade sud-americana. Certa vez, fui visitá-lo em Boston, e ele contou alguns problemas que a comunidade judaica americana enfrentava. Ele me disse: Victor, nós adoraríamos ter os problemas que vocês mormons têm. Tentar reunir adultos o suficiente para o acampamento de moças ou dos escoteiros e todas as capelas que estamos construindo, esse tipo de coisa. Mas ele falou especificamente sobre os problemas com famílias e membros sentindo-se alienados. Eu sugeri, bom, se eles se sentem assim, que é um rabino e centenas de membros na congregação, por que alguns dos élderes da congregação não vão visitar esses membros? Ou por que não designar uma noite de semana para que as famílias se reúnam? Ele sorriu e disse: Eu conheço vocês, mormons. Eu sei a respeito de seus mestres familiares e reunião familiar. Mas eis o ponto crítico. Isso aconteceu nos anos 80, e ele disse: É tarde demais. Nós precisávamos disso há 20 anos atrás. E agora que você acabou de dizer isso, foi na mesma época que recebemos a ênfase dos profetas e videntes. E eles nos deram as respostas antes dos problemas. Antes que as perguntas fossem feitas. Antes que as perguntas fossem trazidas. Então não basta ser um vidente. Não é nada mal ser um vidente. Mas ele é um vidente escolhido? Continue no versículo 7. Sim, José verdadeiramente disse: Assim me diz o Senhor, um vidente escolhido levantarei eu do fruto de teus lombos, e gozará de grande estima entre o fruto de teus lombos. A ele ordenarei que faça um trabalho
evangelho para seus irmãos, o fruto de teus lombos, que lhes será de grande benefício, levando-os a conhecer os convênios que fiz com teus pais. Me veio à mente, lembra quando lemos o primeiro Nef 13, a respeito da perda não somente puras e preciosas verdades, mas também de muitos convênios do Senhor? Uma das maiores funções de Joseph Smith seria de restabelecer o conceito do convênio e de estabelecer o que chamo de consciência de convênio. E convênios com autoridade, o que significa sacerdócio, templos e tudo mais. Certo, versículo 8. E dar-lhe-ei o mandamento de não fazer qualquer outro trabalho, exceto o que eu lhe ordenar. E falo-ei grande a meus olhos, porque fará o meu E o trabalho. interessante é que ele continua. Ele fala muito brevemente sobre Moisés. E se estivéssemos lendo a tradução de Joseph Smith, do Gênesis 50, teremos uma ampla parte tratando-se de Moisés, e até incluir Arão, que era seu porta-voz. Mas ele não está preocupado com Moisés nesse momento. Ele diz, sim, Moisés será levantado, mas no versículo 11, um vidente será levantado. Stan, leia o versículo 11. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra, a semente de teus lombos, não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhe terá sido declarada. Esse é um versículo muito importante. A ideia de que não somente levantar um vidente escolhido, mas eu vou dar-lhe o poder para revelar a minha palavra para vocês. E essa palavra servirá para um propósito ou mais. Não apenas farei trazer a palavra, mas veja o que farei. De que o povo será convencido? Das verdades do Evangelho. As verdades do Evangelho de acordo com a Bíblia. A palavra que já tinha sido declarada. E isso está detalhado no próximo versículo. Isso mesmo. Como serão Os unidos? registros de Judá, comparados com os registros de José. Lembre-se das passagens da seção 20 do versículo 11, onde o Senhor diz que um dos maiores propósitos do livro de Mórmon é convencer o mundo de que as escrituras sagradas são verdadeiras. E ainda mais no final do versículo 12. Vou ler a última parte. Mas lá em frente, leia o versículo 12. Certo. Portanto, o fruto de teus lombos escreverá. Aqui está o livro de Mórmon. O fruto de Judá escreverá. E aquilo que for escrito pelo fruto de teus lombos, e também o que for escrito pelo fruto dos lombos de Judá serão unidos. E aqui está o propósito de serem unidos, confundindo falsas doutrinas e apaziguando contendas e estabelecendo a paz entre o fruto de teus lombos, e levando-os nos últimos dias a conhecerem seus pais, e também meus convênios, diz o Senhor. Sabe, quando você lê a passagem do capítulo 37 de Ezequiel sobre as duas varas, se trata de uma profecia maravilhosa. Mas acho que vou amar esta aqui um pouco mais por causa do sabor dinâmico que possui. Os dois registros devem ser unidos. E faça isso, isso e isso. Sim, Está explícito. O que eles devem fazer está bem explícito. E isso também me diz, assim como o Elder Ballard sugeriu recentemente em conferência geral, que temos que conhecer a Bíblia. Nós temos a tendência de dizer, bom, precisamos estudar as Escrituras da restauração. Sim, devemos. Mas temos que conhecer o Novo Testamento. Temos que conhecer o Velho Testamento. Por quê? Porque, obviamente, há vezes que a revelação moderna irrita a Escritura antiga. Porém, há vezes que a Escritura antiga irrita a revelação moderna. E a ideia delas serem unidas para confundir falsas doutrinas, apaziguar contendas, estabelecer paz, se encontra no relacionamento dinâmico entre a Bíblia e o livro de Mórmon. Sabe, uma coisa que realmente me prende a essa história, e acho que comentamos disso antes, é que Joseph Smith está lendo sua missão. Ele está vendo a si mesmo. E você imagina como ele se sentia em 1830, 33, quando havia apenas alguns seguidores. Aqui ele tem a visão do mundo e da Bíblia e do livro de Mórmon sendo unidos. Então ele olha para os ramos e diz, bom, há cerca de 150 seguidores. Será que ele podia imaginar hoje todos nós sentados ao redor desta mesa, buscando diplomas no Novo e Velho Testamentos para entendermos a restauração?
Literalmente fazemos parte disto. Naquele dia era difícil dele imaginar 13 milhões de pessoas. Você se lembra quando o Elder Parker discursou em conferências sobre as novas escrituras e o valor delas para nós? Ele citou essa passagem da escritura e falou a respeito de um outro meio delas serem unidas. Olhe para a tríplice, ou para o rodapé da Bíblia. O que vemos? Vemos apenas coisas da Bíblia, ou coisas triplicadas, mas vemos tudo junto. Agora só temos um minuto, então vamos observar onde diz, ele será chamado. No versículo 15. Será semelhante a mim, e será chamado pelo nome de seu pai. Novamente, não consigo deixar de imaginar o que Joseph Smith deve ter sentido quando traduziu essa parte. Agora vamos prosseguir e observar. Nós lemos o versículo 17 e 18 antes. 17 dizendo que Moisés terá Araão como porta-voz. 18. Nós geralmente lemos essa parte como Joseph Smith terá um porta-voz. Mas de quem estamos falando aqui? Eu suponho que seja alguém como Sidney Rigdon. Ambos, Sidney Rigdon e Oliver Cowdery foram chamados. Na seção 28, Oliver Cowdery é indicado como porta-voz. Anos depois, Sidney Rigdon tornou-se o porta-voz. Posso sugerir como uma segunda interpretação disso o que Elder Bruce deu em uma segunda testemunha para regras de fé. Ele lê desta maneira. Ele não discorda das nossas interpretações tradicionais, mas ele diz, se lêssemos dessa maneira, versículo 18, Eu, Senhor, também me disse, eu suscitarei um homem para o fruto de teus lombos, mormo, e para ele prepararei um porta-voz, Joseph Smith. E eis que o mormo farei escrever o relato do fruto de teus lombos, o que é exatamente o que o mormo fez. Para o fruto de teus lombos e o porta-voz de teus lombos, Joseph Smith, anunciá-lo-á. Não é interessante? Isso se encontra em uma nova testemunha para regras de fé, páginas 425 e 426. Bom, finalmente, vamos apenas observar o versículo 23 para concluir. Portanto, por causa desse convênio és abençoado por tua semente, falando de Joseph. Não será apenas destruída, pois darão ouvidos à palavra do livro. E assim concluímos com essa profunda apreciação pela vinda, pelo chamado e profecias concernentes ao grande escolhido vidente Joseph Smith, e particularmente ao poder de salvação que virá através do livro de Mormon.